Boa tarde, galera. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma terça-feira de conhecimento de física. Eu tenho certeza que é a matéria favorita de vocês, né? Vocês aguardam a semana inteira para assistir nossa aula. Então, a gente vai dar uma continuação àquele assunto que a gente já tem falado sobre efeito de luz, sobre movimentação de partículas. A gente fala principalmente sobre espelhos, tá bom? Lembrando aí que a gente já falou sobre as regras da reflexão geral. Falamos sobre espelhos planos, como é que eles se comportam, velocidade de imagem, reflexo a mesma distância do objeto, tá bom? Sempre quando referenciar o espelho, a velocidade de afastamento e de aproximação de cada um deles. Falamos também sobre espelhos esféricos, tá bom? Espelhos côncavos e convexos, os dois tipos de espelho. A formação de imagem existente em cada um dos espelhos, tá bom? Lembrando aí que no espelho côncavo são 4 imagens formadas, sendo 3 imagens reais e uma virtual, e uma imagem imprópria, tá bom? E no espelho convexo só tem um tipo de imagem formada, sempre virtual e menor, que é amplamente utilizado no nosso dia a dia, tá bom? Espelho convexo. Hoje a gente vai dar início a um outro fenômeno óptico, certo? A gente deixa de estudar reflexão e começa a estudar refração de imagem, tá bom? Refração é um fenômeno óptico diferente da reflexão. A refração, ela é um fenômeno que permite a passagem de um meio para o outro, bacana? Quando eu tenho reflexão, eu tenho a volta da imagem a se propagar no seu meio original. Aqui na refração, a gente tem a passagem da luz de um meio para o outro, ou seja, de um material, de um tipo de ambiente para outro. Um exemplo simples é ar e água. Você tem a sensação de você ver o fundo da piscina mais próximo quando você olha de fora. Já perceberam isso? Quando você chega na borda de uma piscina, por exemplo, e você olha para baixo, você tem a sensação de que o fundo daquela piscina está mais próximo do que ele realmente está. Ou quando você põe um canudo dentro de uma bebida transparente, como água aí, você tem a sensação de que o canudo quebrou. Aquela movimentaçãozinha de diferença de tamanho entre um canudo e outro, da posição entre eles. Daria essa sensação de quebra que o canudo possui. Então, isso é refração. É quando você muda o mesmo objeto do ar para a água, ou do ar para qualquer outro meio, certo? A gente vai falar um pouco sobre a atmosfera do planeta, por que a gente enxerga um sol amarelo, e o sol não é amarelo, o sol é branco. Então, tudo isso tem um porquê e dentro desse fenômeno a gente vai estudar, beleza? Então, vamos dar continuidade aqui que a gente tem muita coisa para conversar hoje. Nosso objetivo de conhecimento hoje é a refração luminosa. Ana? Refratar, o que é refratar? Objetivos: compreender o fenômeno da refração da luz, entender como é que ele vai funcionar, suas características principais, entender as leis da refração. A refração possui 2 leis, tá bom? Em relação a esse tipo de formação de fenômeno óptico. Compreender o fenômeno de reflexão total. A refração, ela produz aqui uma coisa que a gente chama de reflexão total, que vai ser quando você tem uma quase passagem para outro meio, mas não é 100%. Analisar a dispersão da luz policromática ao se refratar. Como a gente tem o arco-íris, lembra lá do arco-íris, né? A formação de 7 cores diferentes oriundos da luz branca, é uma luz policromática. São vários feixes de energia. Quando eles se refratam, cada um vai refratar de uma forma, ou seja, cada um vai se espalhar de uma forma diferente. Então a gente tem essa análise da dispersão da luz policromática, tá bom? E é claro, nossas questõezinhas para que a gente possa treinar, testar, que isso aqui também vai fazer parte lá da prova de vocês que está chegando. Então a gente vai mostrar como é que seria cobrado uma questão de refração dentro do nosso objetivo, tá bom? Então vamos lá. Refração da luz. Refração é um fenômeno óptico que ocorre quando a luz sofre mudança no seu meio de propagação. Então, o importante é você entender que existe uma mudança no meio, bom? No meio de propagação, ali é extremamente importante que você entenda isso. Quando você vai de um ambiente para o outro, você está mudando o seu meio. Então,
aquela situação provoca uma refração. Ou seja, do meio de incidência para o meio de refração. O que é um meio de incidência? O meio de incidência, gente, é um meio de origem, bom? É onde aquele objeto estava depois de refratar. E o meio de refração é o meio de destino. Ou seja, é para onde o objeto, o feixe de luz, está indo quando ele refrata, ok? Onde há variação da velocidade de propagação. Se eu fosse pedir para você associar refração com alguma palavra, com certeza seria velocidade. Essa palavra aqui é de extrema importância quando eu falo de refração. A velocidade, ela é a principal associação que você faz quando eu falo de refração. Por quê? Porque toda vez que eu refrato, toda vez que eu tenho uma refração, eu tenho uma mudança de velocidade de propagação, ok? No espelho, não existe essa mudança de velocidade. No espelho, a luz bate e volta a se propagar no meio de origem com a mesma velocidade que ele tinha desde o começo da situação. Na refração é diferente. A luz ela vai se propagar de uma forma em um meio e de outra forma em outro meio. E essa forma que eu me refiro é a velocidade de propagação que aquela luz vai ter, ok? Lembre-se que a luz é uma forma de onda que se propaga em determinada velocidade. E essa velocidade, pelo fato dela ser uma onda, dependerá no meio no qual ela se propaga, tá bom? Olha aí, de novo a palavra meio aparecendo pra gente. Então, tudo vai depender da análise do meio. Isso é bem simples de você entender. Vamos analisar os dois tipos de onda que a gente teve. Quais são os dois tipos de ondas que a gente teve? A gente estudou ondas mecânicas, tá bom? E estudou onda eletromagnética, que é a onda da luz, né? O tipo de onda propagado pela luz. A onda mecânica, como eu falei para vocês, ela depende do meio de propagação. Então, dependendo da quantidade de matéria que existe, ela se propaga mais rápido ou mais devagar. Quando você está no ar, por exemplo, as moléculas que compõem o sistema estão muito afastadas uma da outra. Então, por que uma pessoa que está na mesma sala que eu consegue me escutar? As minhas cordas vocais, elas vibram em uma determinada frequência e aquecem o ar infinitamente próximo à minha boca. Esse ar aquece a próxima parede de ar, que aquece a próxima e que vai passando essa vibração, até que ela chega num órgão chamado tímpano, tá bom? Uma membrana que é chamada tímpano, que existe dentro do teu ouvido. E essa membrana, esse tímpano, ele vibra na mesma frequência que a minha corda vocal vibrou. Então, você consegue entender o que eu falo. Só que no ar, as moléculas estão muito afastadas uma da outra. Então, a velocidade de propagação da onda é uma. Quando eu vou para um líquido, por exemplo, a velocidade de propagação é outra completamente diferente. Por quê? Porque no líquido, as moléculas estão muito mais próximas uma da outra. Então, a vibração ela passa mais rápido porque as moléculas estão mais próximas, tá bom? Um exemplo aí, uma onda mecânica como um tsunami, na água ela se propaga de uma forma absurda, numa velocidade muito grande. Por isso que ela fica daquele tamanho, bacana? Então, quando eu tenho essa situação, você tem que entender, por exemplo, a velocidade do som no ar é mais ou menos 340 metros por segundo. A velocidade do som na água é mais ou menos 1.500, né, de metros por segundo. Então, é uma velocidade quase 5 vezes maior. Justamente porque as moléculas estão mais agregadas, mais próximas, então a vibração passa mais rápido. No sólido é que a velocidade passa rápido mesmo. O sólido é onde a velocidade do som é mais rápida possível. Aí a gente tem exemplos como, por exemplo, filmes de Velho Oeste antigo, americano, onde o índio, né, quando ele quer saber quantos cavaleiros estão chegando, ele põe o ouvido no chão, e começa a sentir a vibração das patas do cavalo. E ali ele consegue saber a direção de onde eles vêm e quantos vêm, né? Justamente porque a vibração da pancada do cavalo se propaga muito mais rápido no chão, no sólido, do que no ar. Ele só consegue escutar o cavalo no ar quando ele já está bem próximo. No chão, não. Ele consegue escutar quando ele está a uma distância relativamente grande, né? Considerável aí. Ok? Aquele exemplo de você
pegar um copo de vidro e aplicar atrás de uma porta de madeira e conseguir escutar tudo que a pessoa fala do outro lado? Aquilo é verdade? Você tem uma vibração do vidro que vai ser acompanhada pela vibração da parede que você tá, né? A gente faz na madeira porque a madeira não é tão rígida quanto um concreto ou um cimento. O cimento não vai vibrar tanto. Mas eu falo que a porta de madeira vibra na mesma frequência que eu falo. Logo, o copo vai vibrar também e eu consigo escutar. Então, para uma onda mecânica, a velocidade no sólido é maior que a velocidade no líquido, que é maior que a velocidade num gás. Bom, a gente tem esses 3 tipos de velocidade. Na onda eletromagnética é o contrário, certo? Troca. A velocidade no gás é a maior. Por quê? Porque ela é partícula, ela vai querer passar agora sem vibrar. Então, como no gás está mais disperso, está mais afastado, então ela passa mais rápido. No líquido, você tem uma velocidade intermediária. Por quê? Porque como as moléculas estão mais agregadas, elas fazem uma dificuldade maior a passagem, tá bom? E no sólido é que eles não conseguem passar de forma alguma, ok? É como se você pegasse a sua sala de aula agora. Bem, vou te dar 3 formas de tu atravessar ela. Tu vai uma ponta a outra da sala. No primeiro momento, tu é uma onda eletromagnética, tu é luz. No primeiro momento, tu sai de uma ponta a outra da sala e não tem nada dentro da sala. Não tem carteira, não tem aluno, não tem nada. Você vai numa determinada velocidade. Você vai correr para chegar do lado da sala na velocidade. Num segundo momento, eu vou encher de carteiras, tá bom? E não vou pôr nenhum aluno. Para chegar do outro lado da sala, você vai desempenhar uma velocidade menor. Porque agora você tem mais obstáculos. Essa é a mesma ideia da propagação da luz. No terceiro momento, eu vou botar várias pessoas dentro da sala, além das carteiras e todo mundo em pé. Olha como você não consegue chegar de forma nenhuma do outro lado na mesma velocidade que você tinha no primeiro exemplo. Entende? Por quê? Porque você vai ter mais obstáculos agora lhe impedindo de chegar. E essa ideia serve para a onda eletromagnética, que é a luz, tá bom? No sólido, ela não atravessa, então é difícil ela perceber essa velocidade. No líquido, a velocidade é maior, porque está mais disperso. E no gás, no vapor, é que realmente você consegue desempenhar aquela velocidade maior. Bom, dessa maneira, considere-se a velocidade da luz no ar diferente da água, de modo que quando passa de um meio para o outro, seja um copo de vidro com água, ocorre refração ou desvio do feixe de luz. Então, quando eu refrato, eu tenho um desvio de feixe de luz e isso provoca uma diferença de velocidade. Olha o nosso exemplo aqui. Que você tem uma colher e quando você passa ela para um sistema como a água, você tem a sensação de que ela quebrou, entre aspas, né? Mas ela não quebrou, obviamente. Quando você tira ela, ela está intacta, ela está inteira dentro do sistema. O que é isso aqui? Refração. Ela teve um desvio. No lugar dela vir para cá, ela se prolongou em outra forma. Isso porque aqui é um meio 1. A velocidade da luz é 1. Aqui é um meio 2. A velocidade da luz é outra, completamente diferente. E isso dá essa sensação, essa vista aí, né? Como se você estivesse tendo uma quebra da colher. Que a gente sabe que não existe, tá bom? Nesse processo, ocorrerá a diminuição da velocidade da luz e do comprimento de onda. Entretanto, a frequência continua constante, né? Não será alterada. Aí existe uma coisa que a gente tem que falar um pouquinho aqui antes de continuar. Quando eu falo de velocidade da luz, como eu falei para vocês, se for para você associar refração a alguma palavra, associe a palavra velocidade, tá bom? Toda vez que você falar de velocidade, você está falando de refração. A onda, ela tem 3 componentes: velocidade, comprimento de onda e frequência. São os 3 componentes de todas as ondas. Velocidade e comprimento de onda dependem do meio. E a frequência, ela não depende do meio, ela depende da fonte. Depois que a onda é produzida, nada afeta a frequência dela, bom? Depois que ela está saindo da fonte, seja você falando, você sendo a fonte, uma caixa de som sendo a fonte, depois que aquela onda é produzida, nada afeta a frequência dela. Então ela é soberana em relação à frequência. A frequência é constante, ok? Para isso, quando colocamos um objeto num copo com água,
ou quando observamos uma piscina estando de fora dela, temos a ilusão de que o objeto está quebrado. No caso do copo e da piscina, possuir menor profundidade, né? A gente tem essa sensação aqui. Então, de novo, um exemplo, o cara pegou uma barrinha de ferro e pôs na água. Dá a sensação da quebra, justamente porque você tem um meio diferente. O que que mudou? O que que muda? Você mudou velocidade e comprimento de onda. Porque os dois dependem do meio, ok? O que é que você não mudou? O que é que você não mudou? O que é que você não pode mudar? Frequência. O que é constante? Bom, a frequência da onda. A frequência só depende da fonte. Depois que a onda está parida, entre aspas, né? Depois que ela saiu da fonte, pariu a onda, quando a gente fala, você não tem mais nenhuma formação aí de onda, ok? E aí a gente chega na incidência da luz. O fenômeno da refração ocorre com a alteração da velocidade de propagação da luz. Então, toda vez que eu tiver uma refração, eu tenho uma alteração da velocidade da luz por meio de um desvio na direção original. Ou seja, a luz sofre um desvio angular. Isso aqui é legal. Em relação à reta normal, de modo que passa de um meio transparente para outro meio transparente diferente do primeiro. E eu vou pedir licença para vocês para voltar para o slide anterior para explicar o que é esse desvio angular. Bom, que é essa parte de desvio angular aqui. Vamos lá. Eu vou pegar bem aqui esse exemplo que a gente tem. Essas duas barrinhas de ferros submersas em um líquido transparente. Quando eu tenho essa sensação, eu tenho uma quebra. Quando eu tenho essa quebra, eu tenho uma reta que a gente chama de reta normal. Bom, eu tenho uma reta normal no meu sistema. O que é essa reta normal? A reta normal é produzida pelo contato, tá bom? Pelo contato de qualquer objeto sólido em uma superfície. Como são partículas, elas batem na fronteira da água e produzem ali aquela sensação de quebra. Aqui eu possuo um desvio angular. Era para o meu palitinho ficar aqui. Porém, ele teve uma variação para cá. Esse desvio, esse ângulo formado bem aqui, é o que a gente chama de desvio angular padrão, tá bom? Que vai ser o ângulo feito entre onde era para ele se propagar e onde ele realmente se propagou. Então, você tem uma diferença angular dentro do sistema, ok? Assim, se a incidência da luz no meio for normal, você tem uma luz normal naquele meio, ou seja, apresenta ângulo de incidência igual a zero, a luz não sofrerá desvio. E, portanto, seu ângulo refratado será nulo, ok? Por outro lado, quando a incidência da luz provoca um desvio oblíquo, então você tem um desvio angular dentro desse meu sistema, os raios luminosos se aproximará mais da reta normal, levando ao desvio na trajetória luminosa, ou seja, você tem um fenômeno de refração. Então, toda vez que ele se afastar ou se aproximar da reta normal, a gente possui o fenômeno de refração, ok? A gente consegue trabalhar ali como sendo uma refração, uma mudança de velocidade no seu meio de propagação em relação ao meio anterior, ok? E o índice de refração, ele pode ser calculado. Ele é uma grandeza adimensional, ou seja,
ele não possui unidade, então você não tem unidade de medida para ele, mas é calculada pela divisão entre velocidade da luz no vácuo e velocidade da luz no meio, aonde o valor de n é a velocidade é o índice de refração. Então esse valor de n aqui é o nosso índice de refração. O c é a velocidade da luz no vácuo, que a gente já conhece aí lá pela famosa equação de Einstein, né? Energia é igual a massa vezes velocidade da luz ao quadrado. O c sempre vai ser velocidade da luz, que é 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Bom, essa situação que ele botou aqui. E v é a velocidade de luz no meio. A velocidade de luz no meio onde ele vai estar se propagando. Então você tem essa situação aqui para o valor de v, velocidade da luz onde ele vai estar. E quando eu falo da velocidade da luz no meio, eu tenho que entender que cada meio possui a sua velocidade. Isso é característica do meio. Como eu falei para vocês, vocês têm aquela ideia de que no gasoso é uma velocidade, no líquido é uma outra velocidade e no sólido é uma outra velocidade. Então, cada meio possui a sua velocidade. E a gente vai fazer uma comparação de todos eles com a velocidade da luz, ok? Quanto maior é o índice de refração do meio, menor a velocidade em que a luz se propaga em seu interior, ok? Então, a velocidade, o índice de refração e a velocidade são inversamente proporcionais. À medida que um aumenta, o outro diminui, ok? Em outras palavras, dizemos que o meio é mais refringente. Isso aqui a gente vai escutar demais, tá bom? Meios mais refringentes significa que o índice de refração neles é alto. Eles dificultam a passagem de luz. Meios menos refringentes é porque o índice de refração é baixo. Eles facilitam a passagem da luz. Aquele exemplo que eu dei da sala de aula. Onde você tem uma sala de aula cheia de pessoas, um ambiente cheio de pessoas, de carteiras aí, que você não consegue atravessar com facilidade para chegar ao outro lado, você tem um meio muito refringente, ou seja, muito difícil de se atravessar. Quando você não tem nada, nenhuma situação que lhe atrapalhe, você tem um meio pouco refringente, ou seja, é mais fácil você atravessar de uma ponta a outra. Uma vez que não exista um meio onde a luz se propague mais rapidamente que o vácuo, o índice de refração absoluto é sempre maior ou igual a 1. Você nunca pode ter um índice de refração menor do que 1, bom? Então, ele sempre vai ser maior, o valor de n aí, ó, o valor de n sempre vai ser maior ou igual a 1, bom? Maior ou igual a 1 dentro do meu sistema. Aí eu trouxe para vocês uma tabelinha, tá bom? Que fala sobre os índices de refrações nos meios ópticos mais conhecidos. Primeiro, o ar atmosférico na CNTP, condições normais de temperatura e pressão. Uma temperatura posta de 25 graus Celsius. Percebam que é quase 1, mas ainda não é 1. É 1,00029. Porém, quando a gente for para as questões, a gente vai aproximar e pôr 1, ok? Você não é obrigado a saber nenhum outro que não seja o ar atmosférico, que a gente vai aproximar para 1. Então, a gente vai ter uma aproximação para o valor de 1, quando eu falo dessa parte de ar atmosférico. O outro meio óptico que eu vou ter é a água, tá bom? A água, ela vale 1,33. Esse vai ser muito utilizado pela gente. Geralmente, eu digo para os meus alunos não usar 1,33. Eu digo para eles usarem 4/3. Mas isso aqui é uma característica minha, porque eu, Matheus, não gosto de usar número decimal. Eu prefiro milhões de vezes o da fração, porque geralmente na fração a gente pode fazer uma simplificação algébrica. Eu posso cortar, né, um fator com o outro. Então, geralmente com fração é mais fácil você se dar bem na matemática. Com número decimal, não.
mas isso é uma visão minha. Então você escolhe se você vai usar 1,33 ou 4/3. Serve aí. Os outros são mais difíceis de ser achados, mas a questão com certeza vai lidar se cobrar algum. O álcool etílico, que é o álcool normal que a gente tem aí como álcool de cozinha, 1,36. Sal de cozinha, 1,54. Glicerina, tá bom? Seria um material material combustor aí, que a gente pode usar em algumas situações, como por exemplo vela, 1,9. Acrílico, que seria um tipo de plástico, né, um pouco mais rígido, a gente vê muito em copo, 1,49. E o diamante, 2,42, que é um meio extremamente refringente, tá bom? É por isso que ele vale um bocado, tanto que ele vale aí, porque justamente por ter essa refringência tão alta, o diamante dá uma sensação bonita de ser olhado. É por isso que ele tem esse apreço todo como pedra preciosa, né? Porque esse índice de refração dele dá uma característica a ele, um brilho exacerbado, um brilho que chama a atenção. Ok? Então aí são os principais. Lembrando, você não é obrigado a saber nenhum que não seja o ar, vale 1. A água vale 4/3. E o resto, a questão vai te dar de uma forma tranquila. Eu, se eu fosse você e tivesse tempo para estudar, eu decoraria esses dois, ar e água. O resto não é obrigado a decorar não, mas esses dois aqui são os principais, vocês vão ver que são os que mais caem em questão. Um por ser o ar atmosférico, a gente está inalando, vivendo nele todo dia, e o outro por ser o meio mais abundante do planeta, né? Então sempre vai cair a água dentro de alguma questão que você possa imaginar aí. Bacaninha? O resto não tem necessidade de decorar. Olha um exemplo, como é que cairia isso aí numa questão? O diamante é um dos elementos de maior índice de refração. Ou seja, nesse material, a velocidade da luz é muito reduzida. Sendo a velocidade da luz no diamante é de 1,25 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, podemos definir o índice de refração, isso aqui é a velocidade V que ele deu, ó, e ele quer saber o índice de refração desse elemento na seguinte forma. Então aí você vai ter, ó, que, como eu falei, o N é igual a velocidade da luz dividido pela velocidade do meio de propagação. O N, que seria o valor que eu quero descobrir, vai ser igual. A velocidade da luz, gente, ela é constante. Ela vale sempre 3 vezes 10 elevado a 8. Agora, isso aqui você é obrigado a saber, tá bom? 3 vezes 10 elevado a 8 é uma coisa que você já tem que ir para a prova sabendo. Dividido pela velocidade. A velocidade é 1,25 vezes 10 elevado a 8. Aí eu posso simplificar. Posso cortar esse 10 elevado a 8 de baixo com 10 elevado a 8 de cima. Então eu teria que o meu valor de N é igual a 2,42, tá bom? Seria aí esse valor aproximado. Qual a unidade? Ele é adimensional, ele não possui unidade, tá bom? Então você não precisa se preocupar aí se é metro, se é quilo, não. Ele tem ali o valor adimensional, ele não possui unidade de medida. Bacana? Então você teria essa situação aí dentro do nosso sistema aqui com o valor de N. A refração da luz sempre ocorre quando o índice de refração relativo entre dois meios é diferente de um. A forma do índice de refração relativa é mostrada a seguir. Então, às vezes você pode comparar dois meios diferentes. Então, você vai ter índices de refrações diferentes. Como, por exemplo, você comparar o índice de refração do ar e da água. Como é que seria? N 1/2 é igual à diferença das velocidades, ou N 1/2 é igual à diferença dos índices. Bom, N 1/2 é o índice de refração relativo entre meio 1 e meio 2. Olha a diferença. Qual é a diferença entre eles? Quando for comparar a velocidade, é velocidade do meio 2. Quando eu for comparar a velocidade, é velocidade do meio 2 pelo meio 1. E quando eu for comparar índice de refração, é meio 1 sobre meio 2. Então, tudo vai depender do que você vai estar comparando. Se eu quiser o índice de refração relativo em função da velocidade, é 2 sobre 1. Se eu quiser o índice de refração relativo pelo
índice de refração único é 1/2, tá bom? Então, tudo vai depender do que você vai querer comparar. N1 e N2 são os índices de refrações do meio de origem e do meio de destino da luz, respectivamente. E V1 e V2 são as velocidades de propagação, de onde a luz emerge, ou seja, de onde ela está vindo, e de onde ela emerge, para onde ela está indo, respectivamente. Ok? Então, você teria essa situação dentro da refração da luz. Diferentemente do índice de refração absoluto, que mede a relação entre a velocidade da luz naquele meio e a velocidade da luz no vácuo, o índice de refração relativo mede a relação entre as velocidades de propagação dos dois meios. Por isso, pode assumir valores maiores e menores que 1. Então, o absoluto ele é maior ou igual a 1. O relativo ele pode ser maior, igual a 1, tá? Ao mesmo tempo que ele pode ser menor ou igual a 1. Você sempre vai ter essa sensação aí dentro dele. Ele pode crescer para os dois lados, tá bom? Maior ou igual a 0. E você tem essa sensação dentro do sistema, tá bom? Você tem essa variação aí. Desculpa, deixa eu ajeitar aqui. Ele pode ser maior do que 1, maior ou igual a 1, ou também pode ser menor ou igual a 1, quando eu tenho o relativo, ok? Eu teria o índice de refração relativo dentro do sistema. Então, ele pode crescer tanto para um lado quanto para o outro. A mudança de velocidade da luz que atravessa o meio de 1 para o 2 pode ocasionar o surgimento de um deslocamento lateral do feixe, que é justamente a parte de refração. Essa mudança acontece se o raio de luz em questão incidir perpendicularmente na superfície, 90 graus, na mesma direção da reta normal do plano. A reta normal, por sua vez, é usada como referência das medidas de ângulos de incidência e de refração, como mostramos na figura a seguir. Essa figura é legal, vale a pena a gente dar uma olhada nela. Agora, de uma forma mais simplificada. Você tem um feixe de luz, que é esse feixe do meio 1, ele vai chegar e vai bater na fronteira. O que é a fronteira? Essa separação entre o meio 1 e o meio 2 eu chamo de fronteira, que é justamente a fronteira existente entre os dois meios, tá bom? Você tem essa fronteira existente entre os dois meios. O feixe de luz vai chegar, ele vai vir daqui para cá, vai bater na fronteira e vai desviar. Eu sei, que o N2 é maior que o N1, ou seja, o meio 2 ele é mais refringente, ele tem um índice de refração maior do que o meio 1. Por que eu sei disso? Por causa da reta normal. E aí eu tenho uma dica para dar para você. Qual é a coisa mais lerda que você conhece? Qual é a coisa mais lerda que você conhece na natureza? A coisa mais lerda que existe na natureza, presta atenção, a coisa mais lenta, mais lerda que existe na natureza é a reta normal. Bom, é ela. Ela, olha esse bizu, ela é a coisa mais lenta que existe. Ela é a coisa mais lerda que pode existir na natureza. Então, quanto mais próximo dela eu tiver, mais lerdo eu sou. Ok? Olha os dois ângulos aqui. Quando você tem o primeiro meio, aqui você tem um ângulo θ. Quando você tem o segundo meio, você tem um outro ângulo. Que ângulo é maior? O ângulo de cima. Então, o ângulo incidente é maior do que o ângulo refringente. Ou seja, ele chegou com um ângulo maior do que ele saiu. Se ele fez isso, de chegar com um ângulo maior do que ele saiu, significa dizer que ele está mais afastado da normal. Se eu estou mais afastado da normal, a minha velocidade no meio 1, é maior que a minha velocidade no meio 2.
Olha aí. Por quê? Porque eu estou mais afastado da normal. Eu estou mais longe dela. E a normal é a coisa mais lerda que existe, né? Então, se eu estou mais afastado dela, eu estou mais rápido. Bacana? Então, o que é que eu posso falar sobre o índice de refração? O índice de refração do meio 2 é maior do que a do meio 1. Percebam que ângulo e velocidade são diretamente proporcionais. Quanto maior a angulação que eu tiver, quanto maior o ângulo que eu tiver, maior a velocidade que ele vai ter, ok? Quanto maior o ângulo, maior a velocidade, porque eu vou estar mais afastado da normal. E a normal é a coisa mais lerda que existe na natureza. Em compensação, o índice de refração e o ângulo são inversamente proporcionais. Eles são contrários. Por quê? Porque quanto mais afastado eu estiver da normal, menos refringente eu sou. Então, mais afastado eu estou dela, menos desvio eu sofro. E aqui é o contrário. No meio 2, como eu estou mais próximo da normal, significa que eu tenho mais dificuldade para passar de um meio para o outro. Como eu tenho mais dificuldade para fazer isso, então eu teria aí uma dificuldade maior para passar por essa fronteira, né? Para ter esse desvio aí de fronteira dentro do meu sistema. Ok, tranquilos? Fato importante sobre a refração da luz diz respeito à dependência entre o índice de refração e a frequência da luz incidente. Então, o índice de refração e a frequência da luz têm uma dependência muito grande. Ou seja, eles têm um fator íntimo entre eles, ok? A mudança da velocidade da luz depende, dentre outros fatores, da cor da luz. Quanto maior a frequência luminosa da onda da luz, né, menor o índice de refração absoluto dela no meio. É por esse motivo que quando a gente joga a luz branca, ela se dispersa em várias faixas coloridas, ao atravessar um prisma. Cada uma delas com um componente de um índice de refração específico. Isso faz com que cada uma delas tenha uma direção específica. E aí você tem a formação de quem? Do arco-íris. Onde você tem violeta, né? Você tem aquele padrão V-A-A, V-A-A, V. Onde você sai vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Justamente por causa dessa diferença de energia em cada onda, eu possuo um arco-íris, tá bom? Porque cada um deles vai se dispersar de uma forma. E onde é que eu consigo ver isso na natureza, Matheus? Bem aqui no nosso planeta. Você tem um planeta Terra. Você tem um planeta Terra. E aí o nosso planetinha, ele tem uma série de gases protetores dele que a gente chama de atmosfera. Todas as camadas que existem no planeta, somadas juntas de gás, formam uma atmosfera, onde você tem várias camadas diferentes, que vão das camadas mais básicas até a ionosfera, que é a última. Então, o Sol, quando ele está se pondo, o Sol lá, quando ele vai se pôr, ele libera luz, claro. E aí, ele vai soltando luz e vai batendo e vai refratando e vai chegando em um outro ponto ali. Porque toda vez que ele passa por uma camada, ele vai sofrendo um desvio. Então, aquele sol que a gente está olhando quando ele está se pondo, na verdade, ele já se pôs. Aquele sol que a gente está vendo ali é uma coisa que a gente chama de ilusão de óptica, uma miragem. Por quê? Porque os gases estão desviando a luz do sol, que já não existe naquela posição. Então, no lugar da gente enxergar o sol na posição correta, ele já se pôs e a gente está vendo uma luz que ele já tinha liberado há algum tempo, ok? O sol, ele é branco, mas se você pedir para uma criança, por exemplo, para ela desenhar o sol, com certeza ela vai pintar ele de amarelo. Por quê? Porque a luz que o sol propaga quando ele está nascendo ou quando ele está se pondo é mais amarelada, ok? Por que isso?
Porque a quantidade de gás existente na atmosfera, quando o ângulo do Sol de nascimento, né, do nascer do Sol e de se pôr, né, da morte lá do Sol, lá nasce no leste, se põe no oeste, você tem ali um ângulo que é compatível com a cor amarela. Então predomina o amarelo tanto no nascer quanto no pôr do Sol. Aí, às vezes eu abro o meu Instagram e vejo lá o pessoal postando, né? Aquela foto bonita do pôr do sol da tarde, uma coisa mais alaranjada, um rosa, né? E aí põe lá uma mensagem e tudo. Gente, se tá com uma cor que não é amarelo, é porque tá queimando um gás que não é para estar lá. Aquele pôr do sol de uma cor mais exacerbada, mirando rosa, uma cor assim mais diferente, é quando o sol, infelizmente, ele está queimando poluição, tá bom? Aquele pôr do sol bonito lá que você tira foto e põe no seu Instagram, nada mais é do que poluição. O sol ele está queimando gás que não era para estar lá. O gás que é para estar lá é para produzir um sol amarelado. Se não é amarelado, é porque tem um acúmulo de gás que não é para estar lá, tá bom? Então você tem aí um dos problemas, né, da poluição que ele vai gerar aí, ok? Mas o Sol ele é a fusão nuclear, né, de vários átomos de hidrogênio, liberando hélio e liberando energia. Aquela liberação energética muito forte produz uma cor branca. Então, se você tirar uma foto do Sol fora da atmosfera do planeta, como por exemplo um astronauta faz, o Sol ele vai ser branco, ok? Ele vai ser esbranquiçado. Quando ele bate nos gases do planeta, é que ele toma essa cor amarelada aí. E produz também, né, uma cor azulada para o céu, tudo. É uma refração que a gente tem dentro de um sistema. Mas, lembrando aí, que cada feixe de luz, cada cor tem sua frequência diferenciada. Como cada cor tem sua frequência diferenciada, você tem aí a divisão delas formando o famoso arco-íris, ok? E aí, quando você tem uma situação de refração simplificada, existem alguns pontos, 6, para falar a verdade, que a gente pode ter dentro do sistema. O primeiro deles é o raio 1. Esse raio 1, ele vai incidir no dióptro. E o dióptro é aquela fronteira que eu tinha falado para vocês, ok? Ele vai refratar e vai chegar em um raio 2. Ele vai chegar aqui dentro de um raio 2 e vai seguir o caminho dele. Só que quando ele passa por esse dióptro, ele sai do meio de incidência e vai para o meio de refração. Isso produz uma refração a partir desse ponto central. Aqui eu tenho um ângulo maior, aqui eu tenho um ângulo menor. Então o que é que eu posso dizer? Que o ângulo 1, pelo fato dele ser maior que o ângulo 2, faz com que a velocidade no meio 1 seja maior que a velocidade no meio 2 e que o índice de refração do meio 1 seja menor que o índice de refração no meio 2. Tudo isso, gente, eu posso tirar pelo desenho, tá bom? Então a primeira coisa que você vai ter cuidado é analisar o desenho. O que está acontecendo, aonde é que está a fronteira, aonde é que estão os ângulos, quem é maior, quem é menor, e aquilo vai dar várias informações. Raio 1 é o raio incidente, com velocidade e comprimento de onda característicos. Então, ó, percebam que o raio 1 tem velocidade e tem comprimento de onda diferente do raio 2. Velocidade 2 e comprimento de onda 2. Porém, a frequência deles, a frequência é a mesma. A frequência para o raio 1 é a mesma frequência para o raio 2. Então, essa frequência aí, ela não depende do meio, ela depende da fonte onde o cara vai ser usado, ok? Raio 1 é o raio incidente, velocidade, comprimento de onda característicos. Raio 2 é o raio refratado, velocidade e comprimento de onda característico deles. Terceiro ponto, a reta tracejada é a minha reta normal à superfície. Não se esqueça, essa aqui é a coisa mais lerda que existe na natureza. O ângulo formado entre o raio 1 e a reta normal é o meu ângulo de incidência, por isso que ele recebe o nome de 1, né? Que é o meio de incidência.
E o ângulo formado entre o raio 2 e a reta normal é o meu ângulo de refração. A fronteira entre os dois meios é um dióptro que a gente chama de dióptro plano, bom? Que é justamente essa fronteira que existe entre eles. Mais tarde a gente vai ver que existe uma equaçãozinha especial para análise, né, de dióptro plano. Você tem essa sensação aí dentro dele, ok? Dióptro. Na física, o dióptro corresponde à interface, ou seja, a divisão entre dois meios homogêneos e transparentes. E segundo, a superfície dióptrica, forma da superfície de separação entre os meios. Os dióptros são classificados em planos. Você tem aí, por exemplo, a borda de uma piscina é um dióptro plano. Esféricos, você tem aí a atmosfera do planeta sendo um dióptro esférico, né? É uma bola que envolve o planeta de gás. Cilíndrico, você tem um óculos, por exemplo, é um dióptro cilíndrico. Você tem uma lente cilíndrica no seu óculos, que quando é seccionada, ou seja, quando ela é cortada, ela muda o meio. Dentre outros, né? Você tem entre vários outros tipos. Então, você tem um meio que aqui é ar, você tem um recipiente, e aí você lota esse recipiente com água. A divisão entre os recipientes é o chamado dióptro. Bom, é o chamado dióptro ali que existe dentro do sistema. Bacaninha? E aí a gente chega às leis. Peraí, tem uma pergunta aqui, rapidinho, antes da gente continuar a aula. Deixa eu até responder a pergunta. Vamos lá. Deixa eu voltar o slide aqui para responder essa pergunta, gente. Esse slide que responde a pergunta. Galera de Pajeú aí perguntando: o ângulo 1 será sempre menor que o ângulo 2? Não. Olha, por exemplo, aqui no nosso exemplo, a gente tem que o ângulo 1 é maior que o ângulo 2. Quem vai depender desse meio, galera, para responder essa pergunta, na verdade, vai depender do meio. Se ele estiver passando de um meio mais refringente para um menos refringente, o ângulo muda essa ordem. Como, por exemplo, você acender uma luz embaixo da água, aquelas piscinas que tem uma lâmpada dentro delas. Então, aquela luz ela é vista de fora da piscina também. A luz está saindo da água, que é um meio mais refringente, ou seja, mais denso, e está passando para o ar, que é um meio menos refringente, menos denso. Então, aí você inverte essa situação do ângulo. No caso, o ângulo 2 agora seria maior do que o ângulo 1. Então, você tem em cada situação. O certo é que o meio menos refringente vai ter o ângulo maior, ok? O meio com menor dificuldade para a passagem da luz vai ter um ângulo maior, ok? Sempre essa analogia. Quanto mais refringente, menor o ângulo. Quanto menos refringente, maior o ângulo. O ângulo vai depender da refringência, né, do material, não da relação entre os dois ângulos. Se for o mesmo material, nem tem mudança de ângulo, o ângulo é o mesmo. Lei da refração. São duas leis que vão regrar a refração de um sistema. O fenômeno da refração é regido por duas leis básicas, ok? São duas leis principais aí. Primeira lei da refração, regida pelo enunciado: o raio incidente e o raio refratado e a normal, no ponto de incidência, estão contidos no mesmo plano, ou seja, são coplanares. Em outros termos, o plano de incidência, o plano de luz refratado coincidem. Coincidem aonde? Na fronteira. O que ele está dizendo? Está dizendo que você tem aqui o nosso dióptro, nossa fronteira, e você tem um feixe de luz que chega aqui e refrata. Quando ele faz essa refração, ele gera uma reta normal. Ele está dizendo que especificamente nesse ponto eles são coplanares, ou seja, quando eles se encontram, todos eles fazem parte de um mesmo plano. Tá verdadeiro? A segunda lei da refração é a lei de Snell ou Snell-Descartes, né? Descartes. Mas você pode chamar só de lei de Snell, tá bom? É aquela que calcula-se o valor do desvio sofrido pela refração da luz. Ela postula o seguinte:
Os senos dos ângulos de incidência e refração são diretamente proporcionais às velocidades das ondas nos respectivos meios. Então, eu tenho a seguinte expressão. Seno do meio A vezes a refringência do meio A é igual o seno do meio B vezes a refringência do meio B. Por que você deixou espaço? Deixei não. Mas eu consigo definir uma outra equação dentro dessa. Como é que eu calculo o meio? O meio é igual a velocidade da luz sobre a velocidade do meio. Quando eu substituo lá, eu tenho o seguinte, que a velocidade da luz sobre a velocidade de A vezes o seno de A é igual a velocidade da luz sobre a velocidade de B vezes o seno do ângulo de B. Ok? Quando eu faço isso, quem é que eu posso simplificar de um lado e do outro? A velocidade da luz. Então, eu posso cortar a velocidade da luz de um lado e do outro. E aí eu vou ter uma outra lei parecida com essa. Que o seno do ângulo do meio A sobre a velocidade do meio A é igual o seno do ângulo do meio B sobre a velocidade de B. Ok? Então, são essas duas equações aí que a gente vai usar para responder as questões de álgebra. As questões aí que a gente vai precisar suar a camisa para poder fazer essas contas. Na igualdade acima, se considerarmos N2 maior que N1 ou equivalente a V1 maior que V2, então o seno do ângulo de refringência é menor que o seno do ângulo de incidência. Logo, o ângulo de refringência é menor que o de incidência. Podemos então concluir que quando a luz passa de um meio menos refringente para o meio mais refringente, a velocidade da luz diminui, que é o que eu falo para vocês faz milênios aí. Desde o começo da aula eu tô querendo dizer isso para vocês. E o raio luminoso se aproxima da reta normal. Então, se diminuiu, ele se aproxima da reta normal. Entenda isso. Toda vez que ele diminui, olha aí, toda vez que a luz diminui sua velocidade diminui, aproxima da normal. Pronto. Entendeu isso? Entendeu como é que funciona a regra do jogo? Se a velocidade diminui, ele se aproxima da normal. Isto é, o ângulo do raio luminoso forma com a reta normal e diminui. Você tem a figura abaixo. Olha aquela pergunta que a galera de Pajeú fez aí. Velocidade vai chegar nesse ponto e vai refratar. Ele tinha esse ângulo todo aqui, ó. Mas quando ele refratou, ele só foi para esse ângulo aqui. Era para o cara ter vindo para cá, mas ele veio para cá. Isso é uma refração. E o processo inverso também acontece. A luz vindo do outro meio para cá, ele tinha esse ângulo todo aqui. Agora só tem esse pequenininho. Desculpa, ele tinha esse ângulo bem pequenininho agora aqui. Agora tem um grandão todo. Tem esse grande todo. Então, o que aconteceu? Ele cresceu. Logo, ele vai se afastar da normal. Onde é que eu vejo isso? Pesca artesanal. Você vê isso quando, por exemplo, o índio vai pescar. Como assim? O índio, obviamente, ele não teve... Tô falando daqueles vídeos mais antigos, né? Que pesca artesanal mesmo. O índio ele não teve aula de física. Ele não sabe qual é a refração. Mas ele sabe na prática. Conhecimento empírico, conhecimento na prática. O que ele vai fazer para pescar? O índio, ele chega na água, entra e pega o arpão dele. Quando ele pega esse arpão, ele vai mirar no peixe. Quando ele mira no peixe, ele não joga aonde ele enxerga o peixe. Ele joga num ponto mais para cima. Por quê? Porque o peixe tá bem aqui, ó. Aqui é a água. O peixe, ele tá aqui. Quando a imagem é refletida, ela chega no observador aonde? Aqui, ó. O índio tá aqui, ele tá olhando aqui. Pro índio, o peixe, ele não tá naquela posição. Ele tá no raio de luz que tá chegando no olho dele, ó.
Então o índio, ele enxerga o mesmo peixe aqui. Mas ele sabe que ele não pode jogar a lança onde ele enxerga o peixe. O que é que ele faz? Ele joga a lança mais para baixo. Por quê? Porque ele entendeu que a imagem que ele vê dentro da água não é a imagem real, não é a posição aonde o peixe realmente está. Então ele enxerga um peixe numa posição e joga mais para baixo, com o objetivo de acertar o peixe verdadeiro, não a imagem que ele está enxergando. E por que ele enxerga numa posição e o peixe está na outra? Por causa de um fenômeno óptico. Que fenômeno é esse? Refração. Justamente essa diferença aí faz com que você tenha posições diferentes para uma mesma imagem, dependendo do fluido. Bacana? Então, galerinha, a gente vai chegando ao final da nossa primeira aulinha, tá bom? A gente vai dar um rápido intervalo já, para que você possa tomar uma água e ir ao banheiro rapidinho. Já a gente volta fazendo as nossas queridas questões e falando mais um pouquinho também sobre dióptro plano, que vai ser o dióptro que a gente vai mais usar. Bacana? Nessa primeira aula, a gente falou sobre o fenômeno da refração em si, como é que ela acontece, as leis que regem a refração, que são duas, a equação que a gente tem em relação à refração, tá bom? Que a gente tem a lei de Snell aí, que é aquela parte que funciona. Alguns exemplos práticos, tá bom? Como colher dentro de um recipiente, o caso do sol, o arco-íris, a formação dele dentro de um prisma, e o caso do peixe também, quando o pescador vai usar, e o índice de refração, né? Como é que a gente calcula? Se a velocidade da luz dividido pela velocidade do meio. Então, já a gente volta, vamos dar um intervalozinho rápido, coisa rápida, já a gente vem para resolver nossas questões e terminar esse assunto de refração. Bacana? Então, até já. Tchau!